O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na sexta-feira passada, nós ouvimos Jesus dizer no Evangelho que se a nossa justiça não superasse a justiça dos fariseus, não entraríamos no reino dos céus. E aqui na celebração, na sexta-feira, eu apontei que para que essa justiça maior que a gente precisa viver ocorresse na nossa vida, que nós não fôssemos mesquinhos na justiça, na prática da justiça, nós deveríamos olhar para o exemplo da generosidade de Deus, que na ocasião, naquela sexta-feira, tinha também a primeira leitura, que falava que Deus não queria a morte do pecador, a morte do ímpio, mas que ele se convertesse e tivesse vida. E assim, todos nós olhando a grandeza de Deus, a sua generosidade, que se expressa de modo maravilhoso na sua cruz, nós também, olhando o tanto que Deus nos perdoou, a gente ia dizer, meu Deus, isso que o meu irmão fez aqui, para mim não é nada diante do que ele me perdoou, então eu também vou perdoar. Olhando a grandeza de Deus, contemplando, recordando o amor de Deus por nós, considerando o amor de Deus por nós, gastando tempo ali, como por exemplo na Via Sacra, a gente poderia ver esse amor de Deus e aí, com o auxílio de sua graça, também atuar na direção dos irmãos. Então, a perfeição de Deus como um ponto de meditação, sua bondade, sua misericórdia, que nos ajuda a crescer. Mas existe uma outra forma também de meditar as perfeições de Deus, e hoje a misericórdia, de outra forma, olhar a misericórdia de Deus a partir da miséria e da pobreza humana. A gente olhar as nossas debilidades e a partir dali ver a grandeza de Deus. Assim como a gente pode olhar aqui, por exemplo, no altar, no presbitério, eu olho aqui no chão, no granito, e reflete a luz que nos alumia aqui, né? Mas aqui em Cachoeira Paulista também, ontem, quem pôde olhar a lua cheia, maravilhosa, a gente pode olhar para o lago e ver o reflexo da lua. A gente pode também olhar a nossa miséria e ver que ali se torna uma ocasião de vermos a grandeza da misericórdia de Deus, expressa na nossa vida. Assim como no Evangelho aqui está nos dizendo que a gente precisa tratar o outro com misericórdia, aquilo que a gente fizer com ele, né, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocado no nosso colo. Nós precisamos, antes de fazer com o outro, ver que essa medida foi colocada no nosso colo. Não sei se você já fez a experiência de ir numa feira, em que lá tem frutas, às vezes grãos, que são colocados numa lata, né? Eu ainda lembro, uma lata de óleo, aquelas latas antigas de óleo. Lá na minha terra tinha mangaba, cajá, outras frutas assim, né? Mas, quando você ia comprar, coloca aquela medida. E é bom quando a pessoa, você chora um pouquinho, né? Ela põe mais coisa ali, sacode, para caber mais.
E aí é colocado, aqui fala no colo, na nossa sacola. Deus fez isso conosco em primeiro lugar. Ele realmente colocou uma grande medida, socada, sacudida, transbordante, que é o seu amor nas nossas vidas. Então, a nossa miséria, a nossa pobreza, a nossa incapacidade de alcançarmos a salvação por nós mesmos, encontrou, de outro lado, a misericórdia de Deus infinita. E isso se expressa naquilo que Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os médicos estão aí para os doentes. Eu não vim para os que se dizem justos, os justos, eu vim para os pecadores. A misericórdia de Deus que se sente realmente atraída pela nossa miséria. Claro, não para alisar a nossa miséria e dizer tá tudo bem, continua assim, mas para nos curar. E nesse sentido, existe um exemplo luminoso que nos faz perceber essa misericórdia de Deus sobre a nossa miséria, na vida e no ensinamento de São Francisco de Sales. Tem um livro que transborda o seu ensinamento, que não foi ele que escreveu, mas foi um seguidor, né? José Tissot, um livro chamado A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Ali ele vai mostrando realmente como nós podemos, a partir de nossa fraqueza, realmente aproveitarmos da misericórdia de Deus que está inclinada para nós. E São Francisco de Sales, olhando a si mesmo, ele gostava de se ver como um trono da misericórdia de Deus. Ao ver as suas debilidades, ele não ficava numa falsa piedade ou se lastimando. Ele via sua miséria, via que Deus queria derramar a misericórdia e se achava como um trono da misericórdia, como uma oportunidade de que Deus se derramasse, que a sua misericórdia como que se acoplasse em nós, nos tornando objetos dessa misericórdia, endereçados da misericórdia de Deus. Assim, a gente também recorda de São Paulo, que diz, né? Eu pedi 3 vezes que Deus tirasse esse espinho da carne, mas ele disse, basta-te a minha graça. E na vida dele se manifesta a abundância da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E realmente na sua fraqueza se sente fortalecido. Há também, e São Francisco de Sales fala disso, que as nossas misérias, elas são também, podem ser utilizadas como um antídoto para o nosso orgulho. Porque a gente pode achar que pode, como Adão e Eva, e isso está em nós, achar que nós podemos viver sem Deus e não precisamos. E a nossa miséria, ela como que nos põe muitas vezes de joelhos ali, e a gente pode, de joelhos, desesperar, ou de joelhos clamar a Deus, misericórdia. E se a misericórdia de Deus vem, transforma, realiza uma nova criação, um novo homem. Na Sagrada Escritura se fala de entranhas, a misericórdia que é esse amor de entranhas. Deus realmente nos faz renascer, homens novos, mulheres novas, ao experimentarmos a sua misericórdia. E é muito especial dizer isso aqui, próximo ao mosaico do Pai das Misericórdias, porque nós vemos aquele que estava morto voltar a viver. Então sejamos humildes. Se nós caímos, reconheçamos que Deus está querendo nos levantar. Então, é como aprender a andar de bicicleta. Se você cai 1, 2, 5, 10 vezes, o que tem que fazer é bater a poeira, levantar e ir para frente. Claro que isso não é um atestado de se aproveitar da misericórdia de Deus. Mas não, na nossa luta, estou lutando e caí, bate a poeira, levanta e segue. Quem quer o nosso desespero e a nossa desistência é Satanás. Deus quer a nossa perseverança, porque se perseverarmos até o fim, seremos salvos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja